Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos falar aqui de duas coisas importantes aí. Primeiro, a questão do Bolsonaro, o inelegível até 2030, decidiu comentar a declaração do Lula sobre ter agora no STF um comunista. Ah, o Lula disse isso no tom de brincadeira, não foi, enfim, o fato é que a direita e extrema-direita está se aproveitando dessa fala do Lula e o Bolsonaro tentou surfar nela num evento lá no estado do Paraná, em que um dos organizadores do evento, que é do PL, decidiu também provocar o Sérgio Moro, que está tendo uma sequência de notícias nada boas para ele. Então, se não são boas para o Moro, são boas para o Brasil. Falar aí sobre isso e também de como é que está a situação lá em São Paulo. Teve um evento lá, enfim, do Lula agora entrando meio que de cabeça na campanha Boulos, prefeito de São Paulo, na eleição que vai ter para 2024, e lá o bicho deve pegar. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E eu quero agradecer, passamos a marca de 219 mil inscritos. Muito obrigado a quem já chegou e também a quem puder nos dar essa força se inscrevendo caso não esteja ainda. Pessoal, o Bolsonaro, não está nada satisfeito com o Dino ter sido indicado e aprovado lá no Senado para ser aí o mais novo ministro do STF. O Dino deve tomar posse em fevereiro de 2024. Agora entram lá no recesso e tudo mais e tal. E aí teve um evento no estado do Paraná e o inelegível deu chilique. Tá chiliquento. O que é isso, Bolsonaro? Enfim, é o tipo de... É o que ele tem para fazer. Não pode se candidatar mais, não pode disputar. Fica aí agora. Enfim, com esse tipo de postura, tentando se aproveitar de algumas brechas que caem entre nós. A gente tem que ser muito correto aqui nas análises. O Lula, às vezes, fala coisas, na minha opinião, desnecessárias, que acabam dando munição para a direita e extrema-direita. Então, assim, e o Bolsonaro então vai dizer aqui, ligou nesta sexta-feira o atual mandatário da República, Lula, ao ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, ao comentar a repercussão da indicação de Dino ao STF. A fala de Bolsonaro, durante evento na Assembleia Legislativa do Paraná, fez referência a uma brincadeira do petista que afirmou estar feliz pela corte ter agora um ministro comunista. Disse o Bolsonaro então: a gente vê agora a alegria dele, diz que está feliz que colocou um comunista. Me lembro dos discursos do Fidel Castro. Os caras sempre lutam pelo poder. Roubar a liberdade é a mais importante cartada deste povo, afirmou Bolsonaro, parênteses. Olha, essa turma, o clã Bolsonaro, fala em liberdade, não sei mais o quê. E na maior cara de pau eles defendiam a ditadura aqui no Brasil, até hoje passam pano, ditadura que, enfim, que tirou a liberdade das pessoas. E não é que assim, o pessoal confunde, na época de pandemia, por exemplo, você não tem a liberdade que você tem numa época que não é de pandemia. E aí na pandemia, enquanto muitos lutavam para salvar vidas, eles, a liberdade de vir, o cidadão é livre, não sei o que, peraí. Numa sociedade você tem que seguir regras, leis, para não colocar os outros em risco. Então eles arrotam da boca para fora a liberdade, mas passam pano para a ditadura, que impedia, por exemplo, a imprensa de trabalhar livremente, os partidos políticos de se organizarem livremente. Ditadura que perseguiu, que, enfim, matou gente, que torturou gente, que tirou a liberdade, que eles agora hipocritamente defendem. Tenha santa paciência, Bolsonaro, querer falar em liberdade. Olha, tem pessoas que eu até olho e falo, não, peraí, isso aqui tem moral para cobrar e ter medo da liberdade do Brasil, enfim, não ser plena. Mas o Bolsonaro, passador de pano para torturador, não só passador de pano, enaltecedor de torturador, como fez quando foi votar pelo impeachment da Dilma. Ele tinha direito de votar a favor, contra, cada um, enfim, de acordo com os seus interesses, sua consciência, mas enaltecer um torturador, votando ali, e não é qualquer torturador, é quem torturou a Dilma, e vem agora querer sair de pregar de defensor da liberdade, pelo amor de Deus, viu? Aí a fala aconteceu durante sessão solene na Assembleia Legislativa, onde o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário do estado do Paraná. Bolsonaro discursou por aproximadamente 25 minutos e fez inúmeros ataques à gestão de Lula. Olha, eu não sei o que ele falou, eu não aguento assistir 25 minutos de Bolsonaro. Eu fico pensando, ele tem conteúdo para isso tudo? Ele consegue falar 25 minutos de maneira direta assim? Olha, isso aqui já foi surpreendente. E assim, falou ataques aqui, às vezes a imprensa exagera, que se você faz uma crítica construtiva para a imprensa vir ataque e tal, mas o Bolsonaro resta ele atacar.
como não consegue fazer uma crítica construtiva, propor algo de concreto para de fato o Brasil ser um país melhor, tendo ele tido a oportunidade de melhorar e não melhorou. Resta ele atacar, mas 25 minutos, olha, eu fiquei até curioso. Sabe? O que esse cidadão falou em 25 minutos? Vai dizer aqui a matéria que o evento contou ainda com vaias ao senador Moro, eleito pelo Estado, que foi chamado de página virada. Então Moro tomou a cutucada lá do deputado estadual Ricardo Arruda, que é do PL, autor da homenagem a Bolsonaro. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral do Paraná pediu na última quinta ao TRE paranaense a cassação do mandato então não é só caçar não, caça e pede também a inelegibilidade de Moro por abuso de poder econômico. Agora, sobre a fala do Bolsonaro, que é uma reação ao que o Lula disse, convenhamos, aqui a gente não tem que ficar passando pano e ficar alisando, não. Eu até acho que o Lula falou num tom de brincadeira, né, em relação ao Dino ser comunista, foi filiado ao Partido Comunista, mas peraí, esse negócio de partido no Brasil hoje virou uma bagunça. Enfim, não é só o PCdoB, não. Bolsonaro um monte de partido aí, enfim, as pessoas se vinculam a ele, mas não quer dizer que isso seja defesa do comunismo lá do começo do século XX, não sei mais o que. Então acho que a fala do Lula foi até um tom de brincadeira, já que esse pessoal bolsonarista vê comunismo até embaixo da mesa, debaixo do copo, atrás da porta, enfim, levanta a coberta, tem um comunismo aqui. Então foi mais num tom provocativo e o Lula cá entre nós gosta de dar uma provocada. Mas eu acho, sinceramente, que dá para evitar. Eu acho que o que o país não precisa nesse momento é de ficar acirrando os ânimos com esse tipo de provocação, mas o Lula disse, em tom de brincadeira ou não, aí a galera agora está se aproveitando e está descendo a lenha, acabou dando munição aí para oposição da direita e extrema-direita. E assim, acaba que uma certa turma agrada do Lula ficar com essa fala aqui e dar uma distraída no povo. Eu, particularmente, gostaria que evitasse. Questão pessoal minha, nós temos problemas sérios e graves no país, inclusive com pagando juros altíssimos. No Banco Central, que tem na presidência alguém que foi o Bolsonaro que colocou, já podia ter sido exonerado. Sim, o Conselho Monetário Nacional pode exonerar o Campos Neto a hora que quiser, tem maioria para isso, 3 pessoas, Campos Neto, Haddad e Tebet. Se o Haddad e a Tebet quiserem, ou seja, se o Lula pedir para eles, exonera o Campos Neto, o Lula indica um outro nome, o Senado vai lá e aprova, como aprovou o Zanin para o STF, aprovou o Dino para o STF. Então, dá para aprovar sim, mas tem que comprar uma briga. E aí o governo me parece que não está disposto a comprar essa briga. E vamos ter que tolerar Campos Neto na presidência do Banco Central até 2024. É lamentável, na minha opinião, porque os juros altos prejudicam a atividade econômica do país, geração de emprego, rendas, empresas, é tudo de ruim. Tem nada de vantagem em juros altos, mas o Brasil tem hoje os juros mais altos do planeta Terra. Juro real, diga-se de passagem, que é o juro, a taxa básica descontada da inflação. Pessoal, vamos falar aqui agora da pré-campanha de Boulos. A Prefeitura de São Paulo está tomando forma, o Lula tem se mostrado mais ativo para fortalecê-la, também tentando, claro, fortalecer o PT que sempre teve candidato em São Paulo, pela primeira vez, se nada mudar, vai apoiar um candidato de outro partido, e aí o PT tenta pelo menos emplacar a vice. O acordo é esse, apoia o Boulos, indica a vice. Agora quem? Aí especularam a esposa do Haddad, que é Ana Estela Haddad, agora estão especulando a Marta Suplicy, para ela voltar ao PT e virar vice de Boulos. A coisa curiosa é que a Marta tem sido cotada também para ser a vice do prefeito lá, o Ricardo Nunes, que deve ser o candidato de Bolsonaro no estado. Então a Marta virou uma figura cobiçada para tentar o quê? Porque o pessoal sabe que a Marta consegue ter um voto num eleitor de periferia, porque ela já foi prefeita, então a Marta acabou nessa coisa toda aí se fortalecendo. E vamos ver, acaba que virando visto o Boulos é um posto atrativo. Se o Boulos vence e depois tenta se candidatar ou se candidata ao governo de São Paulo em 2026, a vice assume. Então acaba que é uma vaga bastante cobiçada. Aí teve um evento lá, com a participação da Marina Silva, do Haddad, do Lula, do Boulos. Eu não vou entrar em detalhes desse evento, mas eu vou deixar link para quem quiser ler na íntegra. Aí o Lula deu uma cutucada no Tarcísio e no Ricardo Nunes e disse o seguinte: eles foram convidados e não vieram, mas se viessem, seriam tratados com maior respeito, porque educação a gente aprende em casa. Disse o presidente. Pessoal, viu isso aqui num tom de provocação, e aqui no canal eu sou assim, pessoal, não vou ficar toda hora achando que está provocando, não. Aqui pode ter sido, pode, mas disse que se eles tivessem vindo, seriam tratados com educação, que a gente aprende em casa, então não tem nada demais nessa fala aqui. O Lula participou desse evento lá, que é o empreendimento A Copa do Povo, que faz parte do programa Minha Casa
minha vida. E aí, só lembrando aqui uma fala também que eu achei interessante do Haddad em relação ao que o Tarcísio conseguiu do governo federal. Aqui vai dizer que o Haddad citou que o governador de São Paulo conseguiu lá em Brasília, foi essa semana em Brasília, pegar um empréstimo de 10 bilhões no âmbito do PAC para tirar do papel o trem Intercidades e obras do metrô. E o Haddad disse: o mais importante é quando você tem um governante que não olha religião, bandeira partidária, time de futebol. Um presidente que olha para quem precisa do apoio do governo, independente de quem é governador, de quem é o governador, o prefeito. Então isso aqui eu acho correto. A gente tem que criticar, já critiquei muito o Haddad aqui, mas essa fala em específico é uma fala correta. O governo federal tem que ajudar quando pode. Independente se o governador é de direita, de esquerda, de centro, se é desse daquele partido, se é dessa daquela religião, precisou, pode ajudar? Tem que ajudar. É assim que tem que ser, que a gente tem que estar o quê? Unidos naquilo que é o melhor pro país. Se for melhor pro país, a gente tem que estar sempre aí unido, deixando algumas diferenças de lado. Diferenças você disputa na eleição depois e tudo mais, mas não deve ficar boicotando esse ou aquele estado como o Bolsonaro fez. Bolsonaro, lamentavelmente, alguns estados reclamaram muito de que existia, né, uma diferença no tratamento dos estados governados por, né, políticos, né, ditos de esquerda. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.